Olá, eu vou falar um pouco o que é CAA. É um conjunto de ferramentas e estratégias para as pessoas que têm alguns desafios na comunicação, que têm alterações na compreensão e na expressão. Um exemplo de comunicação alternativa são as expressões, os gestos, as placas, que podem ser de alta tecnologia ou de baixa. A de baixa são as impressas e a alta, por exemplo, pode ser no tablet. O CAA é um sistema integrado por 4 componentes. Símbolo é a representação da linguagem por algum meio além da fala. Um exemplo são fotos, desenhos. Recurso é a estrutura física, o dispositivo, o equipamento que é utilizado para organizar o símbolo na qual a pessoa pode transmitir. Um exemplo são os impressos, onde tem os símbolos, que são os desenhos, que vão servir para organizar, para que a pessoa consiga transmitir a mensagem. Vai ter as técnicas, que é o acesso físico, ou seja, como uma pessoa escolhe o símbolo no seu recurso. E também vai ter as estratégias, que se referem ao modo como o sistema é utilizado, como podemos ensinar e aprender a utilizá-los. A fala é um ato motor em que os sons são produzidos numa sequência específica. Próximo do primeiro ano de idade, as crianças usam mais a fala em sua comunicação para serem mais específicas em sua expressão. A comunicação é assumir as diferentes formas além da fala, sendo ela multimodal, que envolve 2 ou mais pessoas, que produzem sentidos e se coordenam na interação para diferentes funções comunicativas. Exemplo, contar uma história. A linguagem é simbólica, usada para uma comunidade de falantes. A comunicação apoiada depende de instrumentos ou recursos externos à pessoa para apoiar sua comunicação, como o uso de teclado ou uma prancha de letras. A comunicação não apoiada envolve apenas o corpo, gestos simples ou convencionais, inclusive as línguas de sinais e expressões faciais e a linguagem corporal. Quais são os benefícios da CAA? Melhorar a comunicação social e o desenvolvimento da linguagem, fornecer bases para o desenvolvimento da alfabetização e letramento, melhorar a compreensão e ampliar o vocabulário e o desenvolvimento da fala, reduzindo os problemas de comportamento, entre outros benefícios. Segundo alguns pesquisadores, não existe uma idade mínima para a introdução do CAA. A intervenção do CAA deve-se começar quando os comportamentos comunicativos mais precoces da criança são difíceis de interpretar. Olá, eu vou falar sobre os mitos que cercam a comunicação alternativa aumentativa. Quando a CAA emergiu, a comunicação alternativa aumentativa, ela foi considerada o último recurso a ser aplicado. Porém, em 1980, pesquisadores defenderam que ela deveria ser utilizada a partir dos 8 anos de idade. Desde então, outras perspectivas surgiram para desmistificar esse conceito, como, por exemplo, o mito de que a CAA não deveria ser aplicada apenas como último recurso na ausência de fala. Um mito anterior também está relacionado à crença de que o recurso CAA, se introduzido precocemente, pode desmotivar ou dificultar o desenvolvimento. Olá, eu vou dar continuidade aos mitos que foram falados anteriormente. A criança necessita de um determinado conjunto de competências ou pré-requisitos para poder beneficiar o uso da CAA. No passado, crianças em idades precoces e com algum déficit cognitivo eram frequentemente excluídas da intervenção ao nível da CAA. Esta exclusão era motivada por níveis cognitivos e sensórios motores, considerados não compatíveis com o desenvolvimento precoce da linguagem. Muitas pessoas com algum tipo de deficiência podem vivenciar barreiras comunicativas por impedimento na produção de fala, no uso da linguagem falada e de outras formas de comunicação, bem como no entendimento da linguagem, apresentando assim necessidades complexas de comunicação. Essas dificuldades podem ocorrer em condições envolvendo distúrbios orgânicos e congênitos, como paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down e outras síndromes, ou adquiridos como acidente vascular cerebral, traumatismo craniano, deficiência intelectual ou deficiência sensorial, auditiva e visual.
Estas pessoas podem se beneficiar do uso do CAA para apoiar a compreensão e a expressão da interação comunicativa em qualquer faixa etária, em situações específicas ou em todas as atividades, por um período de suas vidas ou de maneira permanente. É importante ressaltar que mesmo quem fala pode experimentar barreiras comunicativas por não usar fala de modo convencional, compreensível ou pleno para variadas funções comunicativas ou na velocidade que as situações de interação interpessoal impõem. Exemplo, uma exposição oral em um evento. Nesse caso, a comunicação alternativa aumentativa também pode prover apoios valiosos para promover maior acessibilidade e participação social. Tendo por base o modelo social e de direito das pessoas com deficiência, entendemos a deficiência como uma condição, não uma limitação da pessoa em si. A deficiência surge da interação entre a condição temporária ou permanente específica da pessoa com o meio e outras pessoas, e dessa interação surgem as barreiras. A CAA, Comunicação Aumentativa Alternativa, visa oferecer caminhos para a superação de barreiras de comunicação. Como isso funciona na prática? Podemos pensar em uma criança autista com apraxia de fala. Se essa criança não consegue se expressar por meio da fala, experimenta muitas barreiras de comunicação. No entanto, se ela utiliza alguma forma de CAA, essa barreira pode ser superada ou eliminada, pois atua como apoio para a comunicação e para seus processos de aprendizagem e desenvolvimento. Nesse sentido, é que dizemos que a CAA é uma forma de acessibilidade, ou seja, possibilita acesso à comunicação. De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, CDPD, o acesso à comunicação se torna fundamental para assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Crie situações comunicativas. Escolha atividades interessantes que estimulem a pessoa a participar e estar motivada a se comunicar. Não estamos meramente ensinando o uso de recursos, estratégias e tecnologias. Estamos ensinando uma forma de linguagem e um meio de interação e conexão. Podemos aprender muito sobre motivação, interesses e preferências, observando a pessoa, valorizando seus gestos e atribuindo significados ao que ela está fazendo para se comunicar, enquanto indicamos as formas alternativas de comunicar as mensagens pretendidas. Para ser um bom parceiro de comunicação, fale com o usuário usando o CAA, que significa Comunicação Alternativa e Aumentativa. Responda às tentativas de comunicação e respeite e responda a todas as formas de comunicação. Priorize a sua comunicação, ou seja, reconheça que a pessoa importa mais que a atividade ou que você quer que ela diga ou faça. Vamos fazer agora um compilado, um resumão de tudo que a gente viu até agora sobre a comunicação alternativa aumentativa, que é uma ferramenta utilizada para melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm dificuldade na fala ou na linguagem. A comunicação alternativa aumentativa, ela vem com o intuito de estabelecer uma metodologia, regras e trabalhar a comunicação através de pictogramas e imagens. E aí a gente tem o PECS, que é a comunicação por troca de figuras, a gente tem o POD, que são as pranchas de baixa tecnologia, que a comunicação é feita no apontar, e a gente tem o Core Power, que é uma comunicação de alta tecnologia que é instalada no iPad. Essas comunicações, elas vão embasar, elas vão ajudar, auxiliar pessoas com dificuldades de fala e de linguagem, trazendo a possibilidade da comunicação. Tá, Milene? E no que a comunicação alternativa aumentativa vai nos ajudar? Por exemplo, uma criança que bate muito, que morde, que derruba as coisas, que quebram as coisas, elas fazem isso muito possivelmente, a função desse comportamento é a comunicação. Ela não consegue comunicar o que exatamente ela quer e aquela foi a forma, é o recurso que ela tem para comunicar alguma coisa. Estabelecendo essa comunicação de forma eficaz e efetiva, através das figuras, a gente consegue melhorar esses âmbitos secundários.
Mas a finalidade desse projeto, né, do que a gente está trazendo para vocês aí da Escola João Cardoso Nascimento, não é exatamente a comunicação alternativa aumentativa, justamente porque ela engloba estratégias e metodologias muito específicas que a gente precisaria de muito mais tempo para aprender e para estabelecer isso com os alunos. Então, a nossa estratégia, para ser um pouco mais rápido e eficaz para a comunicação de vocês com os alunos, a gente pensou na comunicação funcional, que é um braço dessa comunicação alternativa aumentativa, né? Ela se estabelece através de pictogramas, de figuras, mas não exatamente na metodologia da comunicação alternativa. Por exemplo, a comunicação alternativa aumentativa do Core Power e do POD, eles trazem uma especificidade que é a aprendizagem motora. Então, eles estabelecem que a aprendizagem motora, ela acontece primeiro do que qualquer construção de linguagem ou coisa do tipo. E aí, os pictogramas, eles obedecem uma posição, uma cor específica. Então, tudo isso é muito cuidadoso e cauteloso para ser construído. Além de que, para além dessa situação, na verdade, a comunicação alternativa aumentativa, ela não pode ser do professor, ela não pode ser da escola, ela precisa ser do aluno. Então, são comunicações alternativas aumentativas específicas, individualizadas, de acordo com as necessidades daquela pessoa, né? Daquela criança, daquele jovem, diante dos interesses dele, do repertório dele. Então, a comunicação alternativa aumentativa, ela precisa ser individual. Então, a gente pensou na comunicação funcional, na verdade, para auxiliar nesse processo e ajudar vocês na comunicação com o pessoal aí da escola. E aí, a gente pensou nos chaveiros de comunicação, que a gente vai levar alguns exemplares para vocês, mas que a gente também pode deixar um material em PDF para que vocês façam o seu próprio material específico para o aluno, para o seu aluno, específico para a demanda que ele está trazendo no momento. Mas esses aqui são bem gerais. Então, são palavras, olhar, sair, parar, ajuda, palavras realmente do dia a dia, né? Dos interesses da sua criança, porque esse chaveiro específico é do meu paciente, então a gente vai ter cócegas, comer, água, que é essencial, guardar, acabou, tchau, casa, gira-gira, que é o interesse específico do meu paciente, mola, triciclo, sim, não e dá. Então, como é que a gente vai utilizar? As pessoas com dificuldade em fala e linguagem geralmente têm dificuldade de construir, né, de trazer por concreto da linguagem algo falado. Para eles, por exemplo, pode não ser eficaz a minha fala se eu disser assim, agora a gente vai sair. E aí ele não constrói o sair, não entende o sair, e aí eu trago o pictograma junto comigo. Agora a gente vai sair, e aí conduzo essa criança até a porta para sair. Porque a gente precisa usar o pictograma, o apoio, né, visual, com a verbalização. Porque, como eu falei anteriormente, isso pode ser transitório, né? Não precisa ser necessariamente permanente essa comunicação funcional, né? Essa estratégia de apoio na comunicação. Eu posso chegar um momento que de tanto eu falar com ele aqui, a gente vai sair, aponto para a porta, direciono ele para a porta, vai chegar um momento que eu posso não necessariamente usar a comunicação, né, o apoio visual, e chamar ele para sair e ele entender que a gente vai sair. Então, acaba que a gente constrói esse repertório na criança com o apoio visual. Ainda falando em apoio visual, a gente pode usar como estratégia economia de fichas. Como a gente usa? A economia de fichas, ela vai ter a quantidade de atividades, por exemplo, que você vai fazer com o seu aluno. A gente estabelece com ele uma forma de controle, de previsibilidade que essas pessoas precisam na construção do seu dia a dia, né? Às vezes essas crianças, esses adolescentes se irritam por falta de previsibilidade, por não saber o que vai acontecer, quantas atividades vão fazer. Então a gente consegue estabelecer que são 6 atividades, então a gente tira todas as fichinhas, apresentou, nós vamos fazer 6 atividades. E a cada atividade, na verdade, eu preciso combinar com ele qual é o prêmio. Então, sei lá, a gente vai fazer todas as atividades e depois vai dar uma volta na escola. Vamos pensar que essa criança tem uma necessidade de movimento. Então, a cada atividade que a gente for fazendo,
a gente vai colocando a estrelinha para ele entender que foi finalizada. E assim que a gente finaliza tudo, a gente consegue o que combinou, que é uma volta na escola. Esse material específico é do Voz em Papel, né? É comprado, mas vocês podem tanto acessar o site do Voz em Papel e adquirir, como podem fazer algo muito parecido com as estratégias que a gente usou, por exemplo, no chaveiro, que é o uso do pictograma plastificado, né? Naquelas máquinas de plastificação, e a gente cola o velcro. Esse material também é do Voz em Papel, e aí a gente estabelece de quem é a vez, que aí a gente dá previsibilidade à criança. A gente usa muitos jogos, mas pode ser do esperar, da atividade, e pode ser a criança e o amiguinho, não necessariamente a professora, né? Mas aí a gente dá a ele essa estrutura visual de quem é a vez. É minha e é sua. Outro apoio visual importante, né, que talvez seja interessante para a prática de vocês, são materiais de comunicação comportamental. Então, você tá com muita raiva, você tá aqui no sinal vermelho, a gente precisa descer lá pro verde pra gente conseguir se comunicar bem, né? Já a criança, ela tá muito irritada, tá gritando muito, assim a gente não consegue estabelecer uma comunicação bacana. Eu não consigo trabalhar com essa criança nesse estado, né? Eu preciso que ela desça. Ó, mas quais são as estratégias aqui para eu chegar no amarelo? Vamos respirar fundo. Posso te abraçar se você precisar de um abraço. A gente pode pegar um brinquedo de interesse daquela criança até que ela se acalme, até a gente chegar aqui e eu conseguir trabalhar com ela, conseguir estabelecer com ela alguma aprendizagem ou alguma comunicação. Agora que a gente já sabe mais ou menos como utilizar a comunicação, né, funcional através de imagens, a gente vai deixar para vocês o link aí na bio do YouTube, o link do site Arazaki. É um site, na verdade, ele é em espanhol, mas ele traz alguns conteúdos em português. E aí vocês podem tanto encontrar pictogramas, que são imagens específicas, quanto um material completo. Vamos pensar de emoção, um material completo de aprendizagem dos números, com um apoio visual muito bacana, pensado para crianças e adolescentes com dificuldade da fala e linguagem. A gente deixa também como indicação o material do Voz em Papel, né, que é um material bacana. Ele não é plastificado, mas ele é um material durinho, ele tem uma durabilidade muito boa. Outra dica é que o material seja plastificado, porque aí a gente consegue usar mais de uma vez, a gente consegue trabalhar sem sujar, e enfim. Dos pictogramas, do chaveiro principalmente, a dica que a gente dá, porque depois que plastificar, vocês precisam cortar. E aí vocês precisam cegar, né? Arredondar as pontinhas, porque aí vocês não se machucam, nem machucam os alunos. Essa comunicação, ela não é estabelecida do dia para a noite, né? Então não vai ser na primeira tentativa de mostrar o pictograma e falar para o seu aprendiz, para o seu aluno, aquela situação, que ele vai entender e posteriormente se comunicar dessa forma. É uma construção complexa, é uma construção que precisa ser contínua. Então a gente precisa estabelecer essa comunicação de forma que a criança entenda que aquilo é uma forma dela também se comunicar. Uma das estratégias que a comunicação alternativa aumentativa ela traz é exatamente isso. Os estudos do POD, por exemplo, que são das pranchas de baixa tecnologia, eles dizem que crianças demoraram cerca de 2 anos para adquirir a comunicação, né? Para entender que aquela metodologia, ela conseguia se comunicar, ela conseguia tanto entender o que é falado, quanto falar o que ela queria. Então, a constância é muito importante para o desenvolvimento da habilidade de se comunicar. Vamos pensar, por exemplo, em uma criança, em um bebê. A gente não fala para ele uma vez só, repete comigo, papai. A gente fala isso diversas vezes, até que essa criança, independentemente, fale papai, não é? E a gente pensando nas crianças com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de fala e linguagem, a gente precisa ser um pouco mais consistente que isso.
Então a gente precisa trabalhar continuamente com o apoio visual para estabelecer essa comunicação, para que ela entenda que isso aqui tem função comunicativa. Então eu vou falar a hora de comer. Não preciso que ela me responda de imediato, né? Não preciso que ela faça a utilização disso de imediato. Mas eu posso deixar no canto da mesa enquanto ela come e fazer comentários tipo, você tá comendo? Para que ela entenda, para que ela associe que esse pictograma é o de alimentação, é o de comer. E aí a gente pode ajudar ela, inclusive, com ajuda motora, né? De pegar o dedinho. Vamos pensar na situação que a criança tá perto da hora do lanche, a gente sabe que ela quer comer, né? Tá nítido que ela quer comer, que tá chegando a horinha do lanche, ela tá começando a ficar agitada, a não querer mais fazer as atividades. A gente traz o pictograma até ela, ajuda ela motoramente a apontar para o pictograma. As crianças que têm dificuldade de motricidade podem apontar de outra forma, né? Vocês podem aceitar qualquer tipo de intenção comunicativa. Então ajuda ela a apontar, e isso você quer comer, e aí a gente traz e apresenta o lanche para ela. A gente espera de coração que as estratégias que a gente trouxe tenham ajudado vocês a melhorar a comunicação com os alunos, a entender que todo mundo pode e deve se comunicar, um aspecto de dignidade, né? A gente proporcionar para essas crianças e adolescentes que têm dificuldade de aprendizagem, dificuldade de fala e linguagem, a possibilidade deles se comunicar, né? Vamos pensar que a gente está começando com um pictograma solto, mas que a gente pode usar uma prancha de comunicação e essa criança pode criar sentenças. Então, utilizar verbos, adjetivos, substantivo, criar realmente uma conexão de fala que não seja verbal. Eu não sei se vocês conhecem, mas a gente também vai deixar o link aqui embaixo do perfil da Carol. Ela é uma pessoa autista que ela tem a capacidade fisiológica de vocalizar, né? Ela fala, mas ela entende e ela explica por que ela usa a comunicação alternativa aumentativa. O perfil dela é muito bacana, é riquíssimo, falando sobre comunicação alternativa aumentativa. E eu acho que vocês conseguem ver as possibilidades que tem, porque talvez seja muito raso e muito simples essa comunicação direcional, né? Um pictograma só. Mas a comunicação alternativa aumentativa, ela tem uma amplitude muito, muito absurda, que a gente consegue criar comunicações e vínculos muito mais profundos, né? Comentários. Aqui a gente se ateve a trabalhar principalmente mandos, né? Que são pedidos. Então, comida, água, sair, que são uma comunicação realmente muito básica de relação. Mas dentro do Arasaki, por exemplo, vocês podem perceber que tem todo um material sobre drogas, sobre sexualidade, diversos temas, política, diversos temas que vocês podem trazer, tratar com os seus adolescentes e crianças, né? A gente agradece muito pela disponibilidade de vocês, por vocês terem aberto as portas, mesmo que virtualmente, pra gente. Esperamos ter ajudado um pouco e qualquer dúvida pode procurar a gente, que a gente vai ficar muito feliz em ajudar vocês. A pessoa precisa de imersão em comunicação auxiliada por recursos de comunicação alternativa aumentativa, bem como tempo para processar e aprender a se comunicar dessa nova forma. Se levar tempo, não desista. A comunicação se faz na interação com diferentes pessoas e em diferentes ambientes, para diferentes funções. Não é fácil, mas vai valer a pena.